Existe o risco real de demissão de Dorival Júnior na seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a notícia e conta também sobre o desaparecimento de jogador importante no Corinthians. Já no Palmeiras a pergunta é: Paulinho jogará a final dessa quinta-feira? Para completar, Crespo se oferecendo para treinar o São Paulo, Flamengo projetando o maior faturamento de sua história para o ano de 2025, Paquetá com uma novidade em relação ao seu julgamento. Falo também sobre a volta do Galo à Arena MRV, o Cruzeiro com o segundo elenco mais valioso da Sul-Americana, reforço de graça no Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Os caras me contrataram para dar boas dicas de apostas para vocês. E para essa quarta-feira, tô indo na Copa do Nordeste. Minha sugestão de vitória do Fortaleza contra o CRB e do Sport contra o Altos, ambos jogando dentro de casa. Tô colocando R$20 para voltar em R$33 se a aposta bater. Para você fazer a sua fezinha bem simples, tem link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles. Depois é só fazer seu cadastro e automaticamente você vai estar liberado para fazer a aposta assim que fizer qualquer depósito. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa que comprou os direitos econômicos de Gustavo Henrique. Zagueiro que havia chegado por empréstimo no Campeonato Paulista, teve boas apresentações, virou titular ao lado do Biasos e acaba de ser adquirido por algo na casa dos R$300 mil junto ao CRB. Já Pedro Raul, que vive grande fase com a camisa do Ceará, inclusive foi o autor do gol do título do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, explicou por que não deu certo no Corinthians, abre aspas para o centroavante: eu não tinha uma relação muito boa com o Ramon Dias, só conversava com o filho dele, o Emiliano. Era difícil jogar no Corinthians também, porque o Yuri Alberto fazia gol todo jogo e o Memphis é um jogador internacional. Já o BTG Pactual apresentou a investidores os números da SAF do Fluminense, com valor de R$850 milhões. A promessa é de um aporte de R$500 milhões, com 270 milhões ainda em 2025. O Conselho Deliberativo do Flu vai discutir o projeto em 14 de abril. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre o Vasco. Maxime Domingues está deixando o clube. Ele deve virar reforço por empréstimo até o fim da temporada no Toronto, lá do Canadá, time que disputa a Major League Soccer. Quero falar agora sobre o Santos, que acertou no início dessa semana a contratação de um volante paraguaio sem custos. Trata-se de Ángel Aguayo, 18 anos de idade. Ele chega com a ajuda da Elenco Esportes, empresa de agenciamento que é tocada pelo Fernando Garcia e pelo Guilherme. E a Elenco irá bancar cerca de $350 mil ou R$2.200.000 por 80% dos direitos econômicos do jogador. Importante contar que esse atleta pertencia ao Sol de América e os outros 20% seguem relacionados, atrelados ao Sol de América. Só para completar em relação ao Santos, e esse jogador ele é titular da seleção paraguaia sub-20, apesar de ter apenas 18 anos de idade. A saideira sobre o Peixe: Neymar deve ficar de fora da estreia santista contra o Vasco da Gama na abertura do Campeonato Brasileiro. Isso porque nessa semana o Neymar voltou a sentir as dores musculares que o afastaram do jogo semifinal contra o Corinthians e também das partidas da seleção brasileira. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa, a atual vice-campeã da Sul-Americana, tem o segundo elenco mais valioso do torneio? Levantamento feito pelo Transfer Marketing aponta que o elenco cruzeirense hoje está estimado e avaliado em 95 milhões de euros. Somente o Corinthians tem um elenco mais valioso. O Timão vale 111 milhões de euros. E há um domínio gigante de clubes brasileiros no ranking da Sul-Americana.
As 6 primeiras colocações são todas de times brasileiros. Corinthians com 111 milhões em primeiro, Cruzeiro em segundo com 95 milhões, o Grêmio é o terceiro com 93 milhões de euros, o Galo é o quarto 88 milhões, o Vasco é o quinto 85 milhões e o Fluminense aparece em sexto com 67 milhões de euros. O primeiro clube não brasileiro a figurar nesse ranking é o Independiente da Argentina, que fez uma série de investimentos e passou a contar com um elenco estimado em 34 milhões de euros. Na sequência aparecem Vitória, da Bahia e Defensa e Justiça, dividindo a oitava colocação com 31 milhões de euros. Diante disso, dá para dizer que o Brasil é favorito ao título da Sul-Americana. Em quem você apostaria suas fichas? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre a volta do Galo à Arena MRV. Quando é que o Atlético vai ter a chance de retornar a seu estádio? Vale a lembrança de que a Arena MRV fechou suas portas para a troca do gramado, que era natural e vai passar a ser sintético. Na teoria, o retorno acontecerá no dia 16, ou melhor, no dia 12 de abril contra o Vitória. Inclusive o Bruno Musi, o CEO do clube, chegou a dar esse relato de forma pública, mas internamente o Galo trabalha com a chance de estrear como mandante no Brasileiro no dia 5 de abril dentro de casa. Essa é a projeção, esse é o prognóstico. Se tudo correr bem nos próximos dias, o Atlético vai ter a oportunidade de estrear como mandante dentro do seu estádio. Vale a lembrança de que a estreia do Galo na competição acontece nesse final de semana contra o Grêmio na condição de visitante. Depois, na terça-feira, o Galo enfrenta o Cienciano também visitando. E aí acontece esse primeiro jogo como mandante. Se tudo correr dentro da expectativa, pode acontecer de o Atlético estrear em casa já no dia 5 de abril. Só para completar, além do gramado sintético, uma série de pequenas modificações foram feitas na Arena MRV durante todo esse período de paralisação. Em relação à acústica, que foi muito criticada pelos torcedores, uma série de pequenas mudanças aconteceram para que a acústica melhore. Houve também trocas de cadeiras, foram retiradas cadeiras do setor de organizadas. Em cima da galoucura, onde outras torcidas organizadas vão ficar, também foram retiradas cadeiras. Só para completar, também existiram alterações nas catracas e em relação ao gramado sintético, toda a preparação do terreno já está pronta, falta apenas a implantação da grama sintética do grande tapete que vai receber as partidas. Hora de falar sobre o Flamengo, que projeta a maior receita de sua história na temporada de 2025. E a maior receita da história do Flamengo seria também a maior receita da história do futebol no Brasil e na América do Sul. Flamengo que vem de 4 temporadas consecutivas fechando acima de 1 bilhão. 1 bilhão em 2021, 1 bilhão 115 milhões em 2022, 1 bilhão 370 milhões em 2023, 1 bilhão 190 milhões em 2024. A expectativa do Flamengo, de BAP, o novo presidente do clube, é de que o rubro-negro seja capaz de arrecadar ao longo dessa temporada 1 bilhão e meio de reais. É muito dinheiro, completamente desproporcional em relação à maioria dos concorrentes. Somente o Palmeiras e o Corinthians têm conseguido, às vezes, ultrapassar a marca do bilhão, só para vocês entenderem o grau que o Flamengo alcançou. Importante dizer que para bater esse 1,5 bi, o Flamengo vai precisar conquistar títulos de competições importantes. Se a gente está falando, por exemplo, de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, é necessário também que o Flamengo seja capaz de vender pelo menos 2 jogadores em negociações importantes com cifras bastante elevadas. Hora de falar sobre Hernan Crespo, técnico desempregado que está cavando uma vaguinha no São Paulo. O argentino deu uma entrevista ao jornal Zero Hora e disse o seguinte, abre aspas, eu adoraria voltar ao São Paulo, pois foi um lugar onde eu me senti muito bem. Gostei muito do dia a dia do futebol brasileiro e aprendi bastante. Então, claro que sim, por que não? Adoraria voltar, mas, logicamente, em um projeto competitivo que aponte para ser um vencedor.
Declaração vem no momento de enorme instabilidade em relação a Zubeldia, o técnico também argentino, que não consegue fazer do São Paulo um time competitivo. O tricolor foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista pelo Palmeiras e existia um barulho grande para a demissão do Zubeldia. Ela não aconteceu até porque o São Paulo entende que não há grandes opções no mercado. Mas e o Crespo, Nicola? Rui Costa, Carlos Belmonte e Muricy Ramalho, que são os homens do departamento de futebol do São Paulo, estavam no tricolor em 2021, quando o Crespo, inclusive lá, foi campeão paulista. E a avaliação interna é de que o trabalho do Crespo no dia a dia não é bom. Mesmo com o título, ficou uma impressão ruim de alguém que não tem muita qualidade em treinos, no comando do time, até em escalações e formação. Então, dá para descartar Crespo no São Paulo, mesmo apesar dessa cavada que se tornou pública. Bora falar agora sobre o Palmeiras, quando é que Paulinho estreia. O segundo reforço mais caro da história do Palmeiras, 18 milhões de euros. Além dos repasses em definitivo de Gabriel Menino e também de Patrick, Paulinho ainda não estreou e existe uma esperança, uma expectativa, um sonho do torcedor alviverde de que o Paulinho apareça para o confronto contra o Corinthians nessa quinta-feira na Neoquímica Arena, jogo que vale o título do Campeonato Paulista, mas a tendência é que o Paulinho nem sequer seja relacionado. O Palmeiras chegou a deixar vazar a notícia de que existia essa expectativa, mas a verdade é que o Paulinho está num cronograma bastante distante da sua estreia. Ele já fez na segunda-feira um trabalho com bola, mas foi uma exceção no cronograma de atividades do atacante, que ainda segue sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Ele não está liberado para fazer todos os trabalhos em campo. Ele faz um ou outro trabalho em campo, a maior parte ainda é sob supervisão do departamento médico e físico. Vale lembrar que o Paulinho havia sido submetido em dezembro a uma cirurgia por conta de uma fissura óssea causada por estresse. A expectativa de que ele voltasse a jogar no mês de abril, colocá-lo em campo na final do Campeonato Paulista, seria apressar esse processo e colocar em risco a recuperação de um atleta que vai ter papel super importante no decorrer da temporada. Hora de falar sobre Breno Bidon, que está perdendo espaço no Corinthians apesar do enorme cartaz que ele tem. O Bidon e o Yuri Alberto são as grandes apostas do Corinthians para vendas internacionais, em negócios que certamente podem superar 20 milhões de euros. Mas a verdade é que o Bidon, depois de servir a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, em que o Brasil foi campeão, ele até volta jogando como titular no Corinthians, mas some do time a partir da derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Parece que o Bidon foi a grande vítima daquela derrota que causou a eliminação do Timão na pré-Libertadores. Tanto que nos 3 jogos seguintes, o Bidon até esteve em campo, mas somente nos minutos finais. Foram 19 minutos contra o Santos, na vitória por 2-1 na semifinal do Campeonato Paulista, 6 minutos no jogo de volta contra o Barcelona, na Neoquímica Arena, vitória por 2-0 corintiana, e apenas 1 minuto em campo no confronto contra o Palmeiras. Jogo de ida da final do Campeonato Paulista, ele entrou só para constar. Com um detalhe, jogo em que o Corinthians não tinha Rodrigo Garro por conta da preservação em relação ao joelho. A tendência é que o Bidon siga de fora na partida de volta marcada para essa quinta-feira no Corinthians como mandante. Isso porque o Ranieri recuperou seu espaço no time titular e Martinez e Carrillo hoje são 2 das principais referências da equipe. Não me refiro nem só em relação a meio-campistas, mas como jogadores em geral. O Carrillo talvez seja o melhor jogador do Corinthians na atual temporada. Martinez também vive grande fase. Então para o Bidon resta a disputa da bola ou da posição com o Ranieri. E a impressão que se tem é de que depois da falta de combate do Corinthians contra o Barcelona em Guayaquil, houve a percepção do técnico Ramon Dias de a necessidade de ter um time mais físico, mais intenso e mais marcador. Até por isso o Ranieri ganhou a posição e o Bidon agora é reserva. Só para completar o noticiário corintiano, Memphis Depay deve voltar a treinar nessa quarta-feira, depois de servir a seleção holandesa eliminada nas quartas de final da Nations League, derrota nos pênaltis para a Espanha. Quero fechar o vídeo para falar sobre o futuro de Dorival Júnior. O Brasil tomou
4-1 da Argentina nessa terça-feira no Monumental de Núñez. E eu vou dizer mais, esse 4-1 ficou barato diante da enorme quantidade de chances criadas pelos rivais contra um Brasil bem pouco criativo. Exceção ao gol marcado pelo Matheus Cunha numa falha do Romero, o Brasil teve uma outra chance numa cobrança de falta do Rafinha que pegou no travessão. No restante do tempo, um domínio completo da Argentina com enorme culpa de Dorival Júnior, que escalou uma seleção super ofensiva, não tinha meio campo, e aí a Argentina deitou e rolou no setor de criação do jogo. Importante dizer que nas próximas horas, o presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, vai se reunir com seus pares para discutir a demissão do técnico Dorival Júnior. O Edinaldo deixou o Monumental decidido a dispensar o técnico, mas ele precisa de um outro treinador para poder demitir o Dorival. Até porque a busca por um técnico já causou enormes críticas ao Edinaldo. Vale a lembrança do episódio envolvendo Carlo Ancelotti. O Brasil tinha a promessa do técnico italiano do Real Madrid que ele assumiria a seleção. Diante da dificuldade do próprio Edinaldo em se manter no cargo, o Ancelotti recuou e o Brasil acabou passando um carão mundial. Desse momento, dá para dizer que o Ancelotti volta a ser uma alternativa, apesar de ter contrato com o Real Madrid até 2026, até a metade de 2026. O Ancelotti deixou vazar para amigos próximos que pode se despedir do Real Madrid depois do Super Mundial de Clubes, torneio marcado para junho e julho nos Estados Unidos. E o Super Mundial de Clubes é um problema para a seleção. Isso porque quase todos os técnicos especulados vão participar da competição. Carlo Ancelotti pelo Real Madrid, Felipe Luiz, que tem nome defendido por alguns, é treinador do Flamengo e participará da competição, além de Abel Ferreira e Jorge Jesus, o Abel pelo Palmeiras, o Jorge Jesus pelo Al Hilal. E é exatamente por conta dessa participação no Super Mundial de Clubes que existe uma chance de o Dorival permanecer até a metade do ano. E aí, com a definição do Super Mundial de Clubes, o Edinaldo estaria com mais facilidade para escolher um novo técnico. Você demitiria o Dorival? Escolheria quem para treinar a seleção? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só queria deixar uma sugestão. Luiz Castro, técnico desempregado por opção, até porque tem um salário alto depois de sair do Al Nassr, se convidado pela seleção, imagino, aceitaria na hora. Você gosta do nome? Deixa eu só completar com mais duas informações bastante tristes que mostram o atual momento da seleção brasileira. O Brasil, depois da Copa do Mundo de 2022, já tomou 31 gols em 25 jogos. Pois saibam que na era Tite, com 81 jogos, o Brasil havia levado 30 gols. Ou seja, o Tite levou em 81 jogos um gol a menos do que a seleção brasileira pós-Copa do Mundo em apenas 25 partidas. E foi também a primeira vez na história das eliminatórias que o Brasil tomou 4 gols num único jogo. Parabéns aos envolvidos. A gente se encontra mais tarde, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Até mais, tchau!